O tempo de liderança agora é com a palavra deputada Carol D'Artora, por gentileza. Muito obrigada. Quero usar esse tempo aqui na Comissão de Educação para falar da importância de termos aprovado aqui o requerimento para a realização da visita técnica no Centro de Educação Integral Maestro Bento Mussurunga, em Curitiba, e também a visita técnica na Escola Estadual Lamen Lins, uma escola também em Curitiba, porque, para além das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. Então, também quero falar da importância da aprovação do requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a Lei 10.639 de 2003 e os desafios para a efetivação do ensino de História da África e dos africanos, essa política que completa 20 anos. Então, a importância da gente ter essa audiência para debater esse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gayer, uma moção de repúdio contra um professor de História, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação, de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula, e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Não é possível que a direita evangélica extremista, que prega todo dia que o homem não pode ser superior à mulher, que os negros são amaldiçoados porque vieram da África, porque Deus amaldiçoou um filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos, e por isso os povos africanos e as pessoas negras são amaldiçoadas de antemão quando chegam em suas igrejas. Isso não pode continuar. Isso é o que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade racista, machista e homofóbica. Então não é possível que essas discussões invertidas, que desvalorizam o papel do professor em sala de aula, que uma comissão de educação se coloque de forma desproporcional para atacar uma das profissões que é a profissão mais importante do nosso país, uma categoria que é desvalorizada até hoje, uma categoria que até hoje é uma categoria que adoece porque não tem o seu valor e não é olhada dentro daquilo que é a sua função, que é a importância de formar essa sociedade, de formar a sociedade que queremos, livre de violência, livre de extremismo, livre de ignorância e livre de alienação religiosa. Muito obrigada.